Essa apresentação ela será sobre teoria de Markov para sistemas de EDO suaves por partes. Então, primeiro, consideremos um conjunto finito de funções de classe CR, as θis. Elas têm como domínio um subconjunto aberto de RD e como contradomínio S1. Então, essas funções são tais que θi de x é menor do que θi mais 1 de x. A gente vai considerar θ0 de x equivalente a zero e θn mais 1 de x equivalente a t grande. Isso para todo x pertencente ao domínio. Sob essas hipóteses, consideremos o seguinte sistema de EDOs não autônomos suaves por partes. Então, a gente vai ter esse sistema de EDOs. Aqui, fi de tx vai ser dado dessa forma e rt de xy vai ser dada dessa forma. As fj's e rj são funções de classe CR e, além disso, a gente tem a variedade de comutação, sigma, dada por esse conjunto. Por simplicidade, a gente vai denotar as FJs de txy como esse somatório. Aqui as FJs são essas funções e as RJs são essas funções aqui. Isso para J pertencente ao conjunto de 0 até N. Então, aqui no caso, a gente tem N mais 1 valores para J, isso significa que a gente tem N mais 1 funções FJs. E, consequentemente, o nosso sistema vai ter N mais 1 partes. Então, aqui a gente tem um esboço. Essas curvas aqui são as nossas variedades de comutação. E em cada parte vai estar definida uma F. Então, na primeira parte a gente tem a F0, segunda parte a F1 e assim sucessivamente. E essas FJs são as soluções do nosso sistema. Então, na primeira parte, a F0 tem como solução a F0 e assim sucessivamente. Essa imagem foi retirada do artigo que a gente está estudando, que está lá nas referências, o artigo. Então, uma órbita periódica, então se a gente considera φ de tx0y sendo a solução do sistema, a gente tem que a solução no tempo inicial tem que ser igual à solução no tempo final, para ser uma órbita periódica. Isso em x0. Então, vai ser uma órbita periódica passando pelo ponto x0. Então, se a gente toma epsilon diferente de zero, epsilon aqui é a nossa perturbação do sistema. Quantas órbitas periódicas pode ter o sistema 1? Para responder essa pergunta, a gente vai utilizar a teoria de Markov. A teoria de Markov controla a existência de funções periódicas isoladas e essas funções elas são chamadas funções de Markov. Então, as órbitas periódicas vão corresponder a zero dessa função, Δxy, e fazendo expansão de Taylor em torno de epsilon igual a zero dessa função, a gente vai encontrar Δ1 de x, que vai ser a função de Markov de primeira ordem, e a Δ2 de x, que vai ser a função de Markov de segunda ordem. E o teorema B vai nos fornecer essas funções. Então, aqui a gente vai ter que a Δ1, essa função, vai ser calculada a partir dessa função, e a Δ2 possui essa fórmula aqui. Então, o teorema B. Considere o sistema diferencial não suave as funções Δ1 e Δ2. Portanto, as seguintes afirmações são válidas. Aqui, a nossa primeira afirmação vale para a primeira ordem, e a segunda afirmação vale para a segunda ordem. Então, para a primeira ordem, a gente tem que suponha que a asterisco pertence ao domínio, e a asterisco é um zero simples, ou seja, Δ1 de a asterisco é igual a zero, e o determinante da jacobiana de Δ1 asterisco é diferente de zero. Então, para módulo de epsilon, diferente de zero suficientemente pequeno, existe uma solução única periódica do sistema, de modo que x de zero epsilon tende para asterisco quando o epsilon se aproxima de zero. E, para aplicar o item 2, a segunda ordem, a gente a gente toma que Δ1 de x é equivalente a zero. E A asterisco pertencente ao domínio satisfaz que Δ2 de A asterisco é igual a zero e determinante da jacobiana de Δ2 A asterisco é diferente de zero. Então, para módulo de epsilon diferente de zero suficientemente pequeno, existe uma solução única periódica do sistema, de modo que x de zero epsilon se aproxima de A asterisco quando o epsilon tende para zero. Aqui a gente vai fazer uma aplicação do teorema B e vamos tomar como variedade de comutação y elevado a n igual a x elevado a n. Para essa apresentação, a gente vai considerar apenas o caso que m e n são ímpares e m é diferente de n.
Então, quando y elevado a n é menor do que x elevado a m, a gente vai ter esse sistema, aqui é a nossa variedade de comutação, e quando y elevado a n é maior que x elevado a m, a gente vai ter esse sistema. Sendo que os AIJs, BIJs, AlphaJs e BetaJs são números reais. Aqui a gente fez um retrato de fase. Esse retrato de fase ele foi feito no matemática, e para fazê-lo, a gente considerou valores arbitrários para os alfa, betas, as e b's. E tomou como variedade de comutação, sendo o y igual a x ao cubo. Então, aqui a nossa curva y igual a x ao cubo. Acima aqui a gente tem o caso em que y é maior do que x ao cubo, e aqui a gente tem o caso em que y é menor que x ao cubo. E a primeira função de Minkov vai ser dada dessa maneira, nesse caso, né? Aqui a gente percebe que o numerador dessa função pertence ao conjunto gerado por essas três funções. E aí a gente vai calcular os Wronskianos. W0 vai ser calculado utilizando uma dessas três funções. No caso aqui a gente tomou a primeira função. W1 vai ser calculado usando duas funções, aqui a gente tomou essas duas primeiras funções, e W2 vai ser calculado utilizando as três funções. Então, o nosso W0 vai ser diferente de zero, porque aqui a gente está tomando x pertencente ao intervalo aberto de zero ao infinito. W1 vai ser diferente de zero também, porque a gente está considerando m diferente de n, e o x ele pertence ao intervalo aberto de zero ao infinito. Agora a gente vai analisar W2 de x. Então, W2 de x vai ser diferente de zero quando P e Q não pertence a esse conjunto ômega. E aí a gente vai ter o seguinte, tem um teorema na teoria de Chebyshev que nos afirma que quando todos os Wronskianos são diferentes de zero, a gente aqui no caso tem três Wronskianos diferentes de zero, então o número máximo de zeros isolados vai ser 2. E o número de ciclos limites também vai ser 2. Agora, se P e Q eles pertencem a esse conjunto ômega, o que vai acontecer? W2 de x tem um zero simples. E tem um teorema também na teoria de Chebyshev que nos afirma que se o último Wronskiano, no caso W2 aqui, tem o zero simples e os anteriores são diferentes de zero, então o número máximo de zeros isolados nesse caso vai ser 3. Então o número de ciclos limites é 3 nesse caso. Agora a gente tem a nossa delta2 de x, a nossa segunda função de Minkov. Novamente, a gente tem que o numerador dessa função aqui vai ser pertencer ao conjunto gerado por essas funções. E aí a gente observa que os 7 primeiros Wronskianos são diferentes de zero, e vamos analisar o caso do último Wronskiano. Então, W7 vai ser diferente de zero, em zero infinito, se P e Q não pertencem a ômega, não pertencem a esse conjunto. Então, pelo teorema da teoria de Chebyshev, como todos os Wronskianos são diferentes de zero, no caso aqui, temos 8 Wronskianos, segue que o número máximo de zeros isolados simples vai ser 7. Logo, a gente tem 7 ciclos limites. Agora, se P e Q pertence a ômega, esse conjunto ômega, então a gente tem que o último Wronskiano, W7, tem o zero simples. Aí, novamente, utilizando o teorema da teoria de Chebyshev, como o último Wronskiano tem um zero simples e os anteriores são todos diferentes de zero, a gente vai ter, nesse caso, que o número máximo de zeros isolados simples vai ser 8. Logo, a gente tem 8 ciclos limites. Aqui tem um pouquinho das referências, no caso, uma referência, e é isso. Obrigada.